Um dos conselhos que eu até era de deixar aqui é do tipo, enquanto estudam ou estudem, o português não é nosso, acho longo, a vantagem de ser técnico, de procurar aprender uma área técnica, não importa em que área que seja. Alô, pessoal do meu canal, sou técnico, eu trabalho em duas áreas diferentes, né? Sou técnico de som, trabalho para televisão e cinema, mas também tenho esta parte que é meu hobby, né? Faço aqui trabalho de reparos para a televisão, ou melhor, de televisão. É verdade que também faço em alguns componentes elétricos ou eletrônicos que muitos de nós ou de vós temos nas nossas casas. Micro-ondas, aquecedores e por aí fora. Falando desta área que tem a ver com eletricidade eletrônica, isso mais é para os mais jovens, né? Para falar mais para os mais jovens, porque eu digo que alguns amigos, eu tenho dito, é sempre bom, enquanto estudas, né? Até se formar, tentares aprender uma outra coisa, uma coisa técnica, não importa qual quer que seja, né? Por exemplo, eu particularmente na altura, quando estava a fazer o ensino secundário, estamos a falar de 1993, 94, estava a fazer a 8ª classe, estudava à noite e conheci um colega de escola, um jovem, na altura chamava-se Pita. Então, o que acontece? Ele de dia era eletricista, um eletricista de mão cheia. À noite, éramos colegas na escola, na 8ª classe. Então, o que acontece? Eu apercebi-me que ele tinha essa garra, tinha essa mão. Então, comecei a encostar, a ser muito mais amigo dele, naturalmente, né? Naturalmente. E procurei perceber como é que ele faz as coisas, como é que trabalha. Mas aquilo, para mim, era tipo brincadeira, né? Mas ele, de dia, em algum momento, às vezes, me convidava, venha lá na minha casa, né? Às vezes tínhamos trabalhos de escola para fazer, eu ia para a casa dele, enquanto fazíamos trabalho, às vezes eu encontrava quando ele está a resolver um problema elétrico, às vezes encontrava quando ele está a reparar um rádio. Há muito tempo existiam aqueles decks, aqueles Magermans, né? Naquela altura existiam muitos aparelhos Magermans, aqueles televisores Magermans. Ele tinha aquilo aos montes em casa dele, onde ele fazia os reparos. Então eu fui apreciando e fui gostando de ver aquilo. Então, a partir dali, eu também fui pegando o fio ali, puxando ali, tentar fazer aquilo mais aquilo, né? E fui aprendendo assim, com ele. Mas também, ele como fazia trabalhos de instalações industriais em algumas empresas, lembro-me que convidou-me para ir lá ajudar, ou seja, ser ajudante. Deixa eu ver meu microfone. Ok, tá nice, tá funcionando. Convidou-me para ir ser ajudante a uma empresa no Chopal, né, que existia ao lado da ponte. Fazia-se recaixotagem de pneu, aquela coisa de renovar pneu, mas era um armazém grande. Então convidou-me para ir lá, para ir ajudar. Ele fazia manutenção elétrica ali. Então tinha um quadro grande, um quadro elétrico. Ali, mexe ali, eu estava com ele, não sei o que, à frente do quadro, super quadro. Apareceu a grande inspiração de que não, isto aqui é um job.
Então, desde ali, uma vez fui procurar uma escola privada por aí, fui me matricular e comecei a fazer um curso de eletricidade e eletrônica. E assim foi, um ano quase. Fui fazendo aquilo, tive o diploma e a partir dali nunca mais parei. Mas em simultâneo eu estava a fazer o ensino básico, não parei de estudar. Eu em casa ia fazendo pequenos trabalhos para algumas pessoas que já sabiam que eu conseguia mexer com rádios, com televisores, que eu já conseguia mexer com eletricidade. Eu ia fazendo aquilo e ia ganhando algum dinheiro, né? Isso para dizer que com aqueles ganhos já conseguia comprar ficha para a escola e pequenos caprichos. Então, o que acontece? Assim a vida foi andando e depois com o crescimento naquele processo de procurar emprego, porque a escola ainda não tinha terminado, ainda estava a estudar. Vocês sabem que escola é uma coisa que você chumba, passa, chumba, vai esgatinhando até. Então começo a procurar job e estava difícil. Mas deparo-me, na altura nós, essa coisa de procurar job, emprego e tal, baseávamos no Jornal Notícia, né? O Jornal Notícia. Tinha uma publicação de uma instituição que precisavam de jovens para serem formados, para serem técnicos de televisão, técnicos de cinema. E assim foi. Consegui entrar, fiz aquilo e consegui job nessas coisas de televisão, né? Onde trabalho até hoje. Não vou falar muito disso porque o foco não é este. O que acontece? Acontece que essa parte de eletrônica nunca deixei de fazer. Quando aparece alguém, até hoje, tem uma televisão avariada, tem um micro-ondas parado, eu ainda mexo, normalmente, né? Porque é uma coisa que eu trago desde a minha juventude lá atrás até hoje, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, isso para dizer que é uma profissão técnica. Então, para os jovens, nesta onda de o jovem hoje em dia terminou de estudar, não tem emprego, né? Um dos conselhos que eu até era de deixar aqui é do tipo, enquanto estudam ou estudem, o português não é nosso, acho longo, procurarem aprender uma coisa técnica, qualquer que seja. Técnico de reparação de ar-condicionado, técnico em serralharia, mecânica, pedreiro, montagem de toilet e por aí vai. É sempre bom. Porque hoje em dia já não se sabe qual é o futuro. Estás a ver? É verdade que a partir do momento que tu aprende uma dessas coisas, vais fazendo pequenos trabalhos, as pessoas quanto mais vão sabendo, vão se informando entre elas, tu vais fazendo pequenos trabalhos, vais ganhando algum. Dá para sustentar, chapa, fichas, não sei o que, dá para sustentar. Então, é necessário que, depende, não é obrigatório para todos, dizia, né? Não é obrigatório para todos, mas para quem quer, mas sempre é bom, porque o país não está fácil, não está fácil. É verdade que o ser técnico não substitui o ser engenheiro, aquilo que você está se formando, né, para o seu futuro, não substitui. Porque entre engenheiro e técnico, o engenheiro ganha muito mais do que o técnico, né? Mas bro, não há job. Você vai se desenrascando aqui fora, vai soldando ali, vais alinhando parede ali, vais montando isto, mais aquilo, vais entrando debaixo do carro, vais reparando qualquer coisa para pessoas. E as pessoas vão te pagando. Enquanto isso, vais estudando ou enquanto vais procurando job, né? A título de exemplo, eu tenho um jovem, por acaso, ele faz manutenção do carro, né? Do meu carro.
Ele, de dia, está ali a fazer a manutenção. À noite, está na escola, está numa dessas universidades privadas. Então, o pouco dinheiro que ganha da técnica dele ali de dia, no site onde ele está, é esse que sustenta a sua escola, pensando no futuro, né? Então, sempre que existir essa oportunidade de tu conheceres alguém, né? Conheceres alguém que possa te ajudar, que possa te ensinar, ou que possa fazer qualquer coisa para tu aprenderes e vais trilhando, é bom assegurar. Sabes, mesmo moças, jovens, o saber, como é que fazem aquilo na cabeça? Tratar pessoas, fazer mechas, fazer não sei o que, é uma técnica. Né? Monta salão, monta não sei o que, vão fazendo. E não é proibido dizer que uma mulher não pode aprender a fazer uma área técnica, a ser eletricista, a ser técnica de reparação de televisão. Podem aprender. E os homens em algum momento gostam de ver uma mulher a mexer com essas coisas. Podem aprender também. Por quê? Porque enquanto não conseguirem job consoante aquilo que tu estudaste ou aquilo que tu almejas, vais mexendo qualquer coisa, vais fazendo alguma coisa, vais ganhando alguma coisa. É isso aí. Fora isso, esperar que as coisas aconteçam. Sem mais delongas, pessoal, inscrevam-se no meu canal, deem um like. Tchau. Cuidem-se.